Deus não nos dá uma igreja pronta, irmãos. Deus não dá uma vida cristã pronta para você. Não é só levantar a mão, descer as águas do batismo e agora eu sou crentão. E agora eu sou, né? Você é luz, é raio, estrela e luar. Não é de jeito nenhum. Jesus encontrou os discípulos prontos, hein? Não. Ele disse o quê? Vinde após mim e eu vos farei, eu vos, pescadores de homens. Ele não disse, não, agora pronto, beleza, já estão prontos, botou a mão na cabeça, vai! Não foi assim. Precisou andar com Jesus, caminhar com Jesus, aprender com Jesus, tomar uns puxões de orelha de Jesus, uma repreensão, um ensino, o exemplo. Precisou Jesus delegar a coisa. Vai lá e faz agora. Vai lá e faz assim. De quem é a responsabilidade da igreja? Diga bem alto. É minha, é nossa. Mas Deus coopera com a gente. Amém, igreja? Vamos meditar na palavra do Senhor. Quero te convidar agora a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 até o 47. Amém? Atos 2, 42 até o 47. Esse é um texto que a gente conhece muito, né? É capaz dos crentes aqui já saber de cor, né? Não é não? Olha aí. Lázaro mesmo já fez assim com a segurança, né? Lázaro. Vamos ler? Esse texto aqui que traz uma visão panorâmica, vamos dizer assim, da igreja primitiva. Daquela igreja ali em Jerusalém. Então diz assim o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui esse texto trazendo uma visão panorâmica da igreja. Uma visão, vamos dizer assim, geral do que estava acontecendo na igreja ali em Jerusalém. E essa é uma igreja que a gente fica assim, olhando para ela e vendo como um alvo para a gente, né? A gente quer ser essa igreja. Amém? Esse é o desejo que está no seu coração? Porque o meu coração pensa assim, puxa, eu quero ser essa igreja, eu quero, junto com os meus irmãos, queremos ser essa igreja. Então a gente vai ver uma igreja aqui que persevera na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, daqueles que andaram com Jesus, estavam ministrando, ensinando tudo que eles aprenderam, tudo que eles foram incumbidos de ensinar, e aquela igreja perseverava nesses ensinamentos, na doutrina dos apóstolos, na doutrina daqueles que estavam ali liderando. Então a gente vê uma dedicação ao ensino apostólico. Nós vimos uma dedicação à vida de comunhão, à vida de oração, ao partir do pão. Estavam todos ali dedicados, uma igreja extremamente engajada em todas essas coisas. Uma comunidade que vivia a real vida cristã, vivendo debaixo da direção da doutrina dos apóstolos, debaixo de autoridade, fazendo aquilo que era agradável ao Senhor, buscando ao Senhor. Nós vemos aqui também uma igreja que mostra uma generosidade muito grande no coração, uma generosidade, uma dedicação àqueles que são necessitados, pessoas que vinham
e vendiam as suas propriedades. Claro que não vendia tudo, vendia aquilo que eles tinham a mais. Eles iam lá e vendiam, e separavam e entregavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam para aqueles que tinham necessidade. Então era uma igreja cheia de amor, cheia de generosidade, um coração aberto para repartir, para servir àquele que necessita, pois foi assim que Jesus ensinou, foi assim que ele ordenou. Então, aquele amor da igreja acabava, muitas vezes acabava, e muitas vezes diminuía o sofrimento de pessoas mais necessitadas. Então, a gente vê uma igreja sendo igreja, uma igreja mostrando Cristo em todos os sentidos, uma igreja que vivia diariamente uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de busca ao Senhor, orando, adorando, louvando a Deus, tendo um coração grato, buscando ao Senhor de todo o seu coração. E isso, esse ambiente maravilhoso, esse ambiente aconchegante, essa atmosfera daquela igreja, Deus ia acrescentando diariamente aqueles que iam sendo salvos, diz a palavra. Olha que maravilha, uma maravilha isso. Mas apesar de toda essa beleza na igreja, o que é que esse texto mostra para a gente? O que é uma coisa que me fez pensar e que eu queria compartilhar com vocês? Deus não nos dá nada pronto. Amém? Deus não dá nada pronto para a gente, irmãos. Você sabia disso? Já parou para pensar nisso? Deus não dá nada pronto. Deus não nos dá uma igreja pronta. Já parou para pensar nisso? Às vezes você chega e diz assim, poxa, eu vou ali para a comunidade. Ah, lá tem isso, tem aquilo outro. Ah, eu vou para tal igreja porque tem um trabalho maravilhoso com as crianças. Ah, eu vou para tal igreja porque ali tem um trabalho maravilhoso com adolescente, com jovem. É engano. Não tem nada pronto. Parece que está pronto, mas não está pronto. Porque Deus não dá nada pronto para a gente. Amém? Deus não dá nada pronto. Os apóstolos ensinavam a doutrina, ensinavam a palavra. E os irmãos faziam o quê? Perseveravam em aprendê-la, em colocar em prática. Estava pronto? Não estava. Os discípulos estavam ali ensinando. Para perseverar na doutrina, os apóstolos ensinavam a doutrina. Para que andassem na doutrina, eles tinham que praticar, tinham que aprender, tinham que conhecer, tinham que se submeter, aprender, praticar e viver a doutrina, viver a palavra. Aqueles líderes eram usados por Deus, faziam sinais. E é algo que eu tenho buscado diariamente na minha vida. Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor, eu quero ser um canal do Senhor para manifestar teu poder, a tua palavra, a tua graça, por meio de milagres, por meio de sinais, de dons espirituais, da unção do Senhor. Eu quero isso para a minha vida. E eu tenho orado, tenho buscado para que isso aconteça no meu coração, na minha vida e no meio da igreja também. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê isso. Irmãos que perseveravam na comunhão. Em guardar o coração para viver uma vida com tudo em comum, para ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, trabalhando com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, com o mesmo coração, com o mesmo empenho, todo mundo junto ali perseverando naquilo que era comum à igreja. Não havia espaço para projetos egoístas, para projetos pessoais, mas era o projeto comum da igreja. Amém? Projeto comum da igreja. Tudo é feito para o bem comum. Os dons, a ministração, a doutrina, a vida da igreja é tudo para o bem comum. A comunidade perseverava em oração, fé e dependência de Deus. Por quê? Porque não tem nada pronto. Então você precisa orar, eu preciso orar, a igreja precisa orar. A igreja precisa aprender a depender de Deus. A igreja precisa entender que as coisas não estão prontas e que a gente precisa buscar por meio da oração,
Por meio da fé. Amém? Por meio da fé precisamos buscar. Partir do pão era a vida comum da igreja, mas que precisava investimento pessoal. De que adianta eu ter o pão em casa e você não vai na minha casa? De que adianta você ter pão na sua casa, dizer, vamos partir o pão, irmão, vamos. Online, você parte daí que eu parto de cá. Funciona? Não. Você vai na casa, não adianta. Isso era a vida comum da igreja, mas a igreja precisa perseverar. Dizer, eu vou, meu irmão. Eu vou sair da minha casa e vou na sua. Eu vou lá, sentar com você. A gente diz assim, rapaz, quanto tempo que a gente não vê? Rapaz, tá precisando se ver aí, né? Bora marcar? Conversa clichê. Vamos marcar. Vai marcar bobeira. Que não vai rolar isso aí. Tá, vamos. Qual é o dia? Fala aí. Se não marcar, não acontece. Se você não for, não acontece. Vai ter o pão, mas não vai ter o partir do pão. Vai comer o pão sozinho. Não vai ter seu irmão lá. Deus não nos dá uma igreja pronta, irmãos. Deus não dá uma vida cristã pronta para você. Não é só levantar a mão, descer as águas do batismo e agora eu sou crentão. E agora eu sou, né? Você é luz, é raio, estrela e luar. Não, não é. Não é, de jeito nenhum. Sai, Speed. Começou. Então, Jesus encontrou os discípulos prontos? Hein? Não. Ele disse o quê? Vinde após mim, e eu vos farei. Eu vos pescadores de homens. Ele não disse, não, agora pronto, beleza, já estão prontos, botou a mão na cabeça, vai! Não foi assim. Precisou andar com Jesus, caminhar com Jesus, aprender com Jesus, tomar uns puxão de orelha de Jesus, uma repreensão, um ensino, o exemplo. Precisou Jesus delegar a coisa. Vai lá e faz agora, vai lá e faz assim. Precisou passar por um perrengue, um capeta lá endemoniado, eles não conseguiam tirar aquele demônio. Passou por essas coisas. Jesus não encontrou os discípulos prontos, ele precisou formá-los, andar com eles, ensinar a eles, ministrar a palavra, caminhar com eles. Amém, igreja? Não é só assim, botou a mão e... né? Eu vejo muita gente aí, ô irmão, ore por mim, bote a mão aqui na minha cabeça para eu receber esse dom que você tem. Eu não achei assim, não. Né? Não é por aí. Eu pergunto a você, de quem é a responsabilidade da igreja? Não é do pastor, não? Eu achei que era. Não é responsabilidade do pastor, não? É minha e sua. É nossa. De quem é a responsabilidade da oficina de esperança? Agora sim. É de Robson e Lau. Não é não? Não é não? Não. É da igreja. Robson e Lau sozinhos não vão conseguir fazer nada. Aliás, eles vão conseguir uma bela de uma psicopatologia, né? Um troço ruim no coração, uma estafa, um cansaço, um esgotamento. E outra coisa, não vão dar conta. Então, a oficina de esperança é da igreja. De quem é a responsabilidade? É minha, é sua, é nossa. De quem é a responsabilidade dos adolescentes da igreja? Agora é do novo líder da IC da igreja, né? Não, não é. É minha, é sua, é da igreja. Os casais da igreja. É responsabilidade de Fabrício e de Lu. A música é só de Lucas. É o dono da música. Ele sozinho aqui. Se bem que se ele pegar o violão aqui sozinho, ele está lascando fogo aqui. Não é, Lucas? Mas para ter uma equipe, não é só dele.
E não é só da equipe, é da igreja, porque o louvor não é da banda, não é uma apresentação aqui, não é um show, não. Eles estão aqui tangendo a harpa para você cantar. Amém? Você é do vocal. Você nem sabia que fazia parte do ministério de música. Você canta, irmão. Glória a Deus. De quem é a responsabilidade do evangelismo da igreja? É nossa. A gente nem tem grupo de evangelismo aqui, não é? Olha que maravilha. De quem é a responsabilidade da intercessão? Ah, é do grupo de intercessão. Não, é da igreja toda. Por quê? Porque Deus não dá uma igreja pronta. De quem é a responsabilidade do discipulado? É sua, tanto de ensinar como de aprender. Porque às vezes o discipulador, o líder, liga para você, marca com você, fica atrás de você e você só dando desculpa. Ah, não posso. Ah, eu não tenho isso. Ah, eu não tenho aquilo. Eu, tal dia, não sei o quê, não sei o quê. E o engraçado é que depois ele chega até para mim para dizer assim, ó, eu tentei o discipulado, mas o discipulador nunca tinha tempo. Aí você senta com o discipulador, ele diz assim, eu marco com ele, mas ele nunca tem tempo. Aí eu digo, misericórdia, o que está acontecendo? De quem é a responsabilidade? É nossa, é minha, é sua, irmão. Seus filhos não nascem prontos. Seus filhos não nascem prontos. Amém? Essa igreja não estava pronta. Ela ainda não tinha acabado. Essa igreja era assim porque eles investiam, eles estavam engajados, eles estavam perseverando, persistindo, agindo. Glória a Deus. De quem é a responsabilidade da igreja? Diga bem alto. É minha, é nossa. Mas Deus coopera com a gente. Amém? Deus coopera conosco. Deus está com a gente. A vida cristã não é algo que vem pronto, não é algo que a gente recebe, exige comprometimento, esforço, oração, busca, negar a si mesmo, participação ativa na comunidade de fé, precisa de investimento. A gente não caminha só, não dá para ter uma vida pronta, porque Deus não dá uma vida pronta para a gente, e nem uma igreja pronta. Não existe amizade que já cai pronta. Ela é cultivada. Não existe comunhão pronta. Você precisa cultivar, eu preciso cultivar. Você não tem uma família pronta. Se você não investir no seu casamento vai para o beleléu. Seu casamento vai para o saco. Se você não ensinar os seus filhos vão para o saco. Se você não amar a sua esposa, se a esposa não respeitar o marido, o casamento vai embora. Seu filho não vai nascer pronto. Aí você vai dizer, a responsabilidade é do grupo, a responsabilidade é... Não, é do pai e da mãe que precisa ensinar o seu filho. Reunir com ele. Reunir, sentar, ensinar a palavra, ministrar a vida dele. Cuidar, ouvir, dar tempo de qualidade. Para a esposa, para o marido, para os filhos. Seus pais também não são prontos, eles estão aprendendo. A gente vai ver isso na palavra. Deus não dá nada pronto para a gente. Ele dá uma terra que mana leite e mel. Ele diz, eu vou levar vocês para a terra prometida. Está aí a terra, vá lá e conquiste. Como é que é? É o cara grande, um bocado de gente enorme lá. Eu tô com vocês. Vai nessa tua força. É para a gente ir. Amém, igreja? É isso. A palavra está dizendo. Mas além de tudo isso, a gente precisa atentar para algo extremamente importante. Algo muito, muito, muito importante. A história da igreja não acabou em Atos 2, 42 a 47. Amém? A história da igreja não ficou aqui. A igreja não acabou aqui. Não parou. Irmão, vocês já assistiram aqueles filmes? Você que gosta dos doramas?
daquelas, né? Aqueles romances assim, né? Coreano, né? Aquele negócio assim, né? Que você gosta. Aquele negócio. Você gosta desse negócio. Você já percebeu, né? Eu acredito que deva ser. Eu já assisti um nas férias com minha mulher, né? São eles que fazem esse negócio, né? Vou até beber uma água assim, você. Ele deve assistir isso com Mili, né? Não. Mili é virada no 240, não assiste dorama, não. Você já viu? Tá tudo lindo, maravilhoso. E os outros filmes são assim também, né? Aí vai acontecendo um bocado de coisa legal, um bocado de coisa linda, tudo bonitinho. Aí depois você já fica assim, vai ter uma tragédia aí. Senão não presta. Senão acaba e fica sem graça. Aí você olha assim, não, vai ter alguma coisa aí. Vai ter um problema aí. O capeta vai entrar aí, você vai ver. O inimigo vai chegar para perturbar o negócio aí. E é assim mesmo, é ou não é? Chega na hora, tem um problema. Aí você bota a mão na cabeça, eita, meu Deus, misericórdia, como é que vai ser isso? Aí você fica mais agoniado, né? Aí você acaba de ver um aí, a Netflix endemoniada, já vai assim, no próximo, ó. Próximo episódio, fazendo assim, ó. E aí você diz, rapaz, deixa eu ver logo, né? Aí você fica pra ver, né? O inimigo trabalha certo. Vai, pá, e você aí fica pra ver o outro, aí chega no outro, termina de um jeito que você já quer ver o outro. Aí quando você olha pro relógio, 3 horas da manhã, eu vou dormir, já tá na hora, né? É assim. Com a igreja não foi diferente. Com a igreja não foi diferente. Estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, perseverando na doutrina dos apóstolos, na oração, aquela coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí Pedro entra lá no templo, cura um coxo, é aquela maravilha. E aí pronto, vem a hora da tragédia. Os apóstolos são presos. Atos 2, pulou para o 4, a coisa começa a pegar. Aí os apóstolos são presos. Aí você vai para Atos 5, você tem um casal chamado Ananias e Safira. Um casal abençoado, que aí mente para o Espírito Santo, mente para os apóstolos. E o que acontece com esse casal? Morrem, são fulminados, cai, a igreja toma um susto. Misericórdia, estava tão bom, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão, agora os dois morreram aqui, misericórdia. O que é isso, esses apóstolos? O povo já começou a ter medo até, já não queria nem mais andar com os apóstolos, né? Parece os irmãos quando estão em pecado, que quando vê a profeta do coque chegar, já misericórdia, vem o irmão a irmã da revelação, deixa eu dar no pé, porque eu não estou com uma vida muito boa. Quando vê o irmão, fala, eis que aí já acabou, aí já dá logo aquela caruara. Mas a gente vê lá em Atos 5, um casal morrendo, um casal sendo fulminado, porque mentiram para o Espírito Santo. No próprio capítulo 5, os apóstolos são presos, Pedro e João são presos, proibidos de falar no nome de Jesus. A coisa começa a pegar. Aí chega Atos 6, aquela igreja que estava ali, né, distribuindo com um coração generoso, fazendo ofertas. Barnabé vai lá, pega uma herdade que ele tem, vende e entrega para os pobres. Aí quando chega no capítulo 6 de Atos, o povo começa a murmurar. As mulheres que eram de origem grega, que eram cristãs de origem grega, estavam se achando que estavam sendo preteridas na hora da distribuição com as outras que eram judias. E aí reclamam para os apóstolos aí pegam assim, não convém a gente deixar a oração, a gente deixar a palavra para ir cuidar das mesas. Levantem 7 homens de boa reputação, cheios de sabedoria, para cuidar desse caso, e a gente vai se dedicar à palavra. Aí começa a instituição dos diáconos na igreja, e aí levantam 7 homens, 7 diáconos, se você for perceber, todos com nome de origem grega,
que eram do povo, daquele povo que estava reclamando, já para não ter problema. Tinha um monte de coisa, mas o pessoal estava reclamando. É sempre assim, né? Senhor, me dá um emprego. Ah, esse emprego, esse chefe é o demônio, não sei o quê. Aí começa a reclamar. É sempre assim. Aí o povo reclama. Aí chega, em Atos capítulo 7, o que acontece? Um daqueles diáconos, chamado Estevão, homem cheio da palavra, homem cheio do Espírito Santo, ninguém conseguia resistir. Quando ele falava da palavra, não tinha jeito. O cara era bom de Bíblia. E aí o povo não resiste, as autoridades não resistem, e Estevão vai lá e peita eles, dizendo assim como os vossos pais mataram os profetas, desde Moisés, que eles rejeitam a Moisés e rejeitaram a todos os outros que vieram, da mesma forma vocês rejeitaram a Jesus, foram vocês que crucificaram ele. E quando a pessoa não tem mais argumento na palavra, não tem mais argumento verbal, ela vai para o argumento na mão grande. Não é não? Ele vai para cima. Aí pegaram Estevão e mataram, apedrejaram a Estevão. No capítulo 7. E no capítulo 8 começa a primeira grande perseguição à igreja. E os discípulos saem, os cristãos se mandam, vão embora, correm, vão... E Filipe, um desses, vai para Samaria, prega o evangelho em Samaria, é uma bênção, uma maravilha. Mas ali começa uma perseguição, começa a dispersão, a diáspora. E aí Filipe encontra lá, e Pedro encontra um cara chamado Simão, que se converteu, desceu às águas do batismo, era o mágico, era o cara, era o tal ali. Mas aí ele chega para os apóstolos e veem os apóstolos colocando as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo vindo sobre elas. E ele diz assim, me dá aí esse poder, quanto é que vocês querem? Quanto custa para vocês, para eu poder receber esse mesmo poder? E aí ele toma uma repreensão de Pedro terrível. E aí a igreja vai continuando. Aí quando chega em Atos capítulo 11, a igreja passa por uma fome. A Judéia, melhor dizendo, a região da Judéia passa por uma fome terrível, por uma seca. E os cristãos têm que começar a arrecadar alimentos, arrecadar donativos para poder mandar para o pessoal que está passando fome. Quando chega em Atos 12, Pedro é preso, Tiago também é preso. Herodes manda matar Tiago, morre o primeiro apóstolo. E Herodes viu que aquilo tinha agradado aos líderes judeus e disse, opa, então vou matar Pedro também. Mas a igreja entra em oração e Pedro sai. Eu podia sair discorrendo aqui em Atos, falando de muitas e muitas coisas, irmãos. Mas uma coisa interessante é que a gente pode perceber que em todas essas situações, a igreja saiu vitoriosa. Em todas essas situações, a igreja saiu vitoriosa, porque aquela era uma igreja que tinha lastro, aquela era uma igreja que tinha base, aquela era uma igreja que cresceu com estrutura, aquela era uma igreja que cresceu com base, um chão sólido, com obediência, com perseverança, com doutrina. Paulo, no capítulo 13, a gente vai ver, ele persegue a igreja, ou melhor dizendo, Atos 9, ele persegue a igreja, ele vai atrás da igreja, ele obriga os irmãos a blasfemarem, ele arrasta, ele vai para Damasco e o Senhor encontra com ele e ele é convertido, e ele sai para pregar na sinagoga e já vão perseguir a Paulo e Paulo já começa a fugir também. A história fica bonita, daqui a pouco vem a tragédia, mas o que guarda é que a igreja é uma igreja que tem estrutura, que tem base sólida na palavra de Deus, na obediência a Cristo no Evangelho. Por isso é uma igreja vencedora. Por isso aqueles irmãos venceram, por isso aqueles irmãos, a igreja daquele tempo passou por tudo e permaneceu até hoje. Era uma igreja operosa e praticante. Amém? Não era uma igreja solta, uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão, uma igreja que adorava, que louvava, que tinha gratidão no coração.
que partia o pão de casa em casa, que estava diariamente no templo, que se reunia também nas casas. Uma igreja com comunhão, com objetivos comuns. Tudo era para todos. Uma igreja assim, com líderes cheios do Espírito Santo, com líderes com autoridade, com responsabilidade, com testemunho de vida, sendo exemplo de vida, para que todos os outros se tornassem exemplos para os que viessem chegando, porque não é só obrigação de um líder ser exemplo, ele é exemplo para que você seja exemplo, para que o próximo que vier veja no seu exemplo e se torne um bom exemplo para os outros que virão. É assim que a igreja funciona, amém, igreja? Amém. Tem base. E aquilo que eu estava falando, nós hoje estamos vivendo uma vida de igreja, nós estamos vivendo uma vida como discípulos do Senhor, estamos vivendo uma vida como cristãos, como crentes, mas esse dorama tem uma hora que vem e rola uma tragédia. Tem uma hora que vem a tragédia, tem uma hora que vem o problema, tem uma hora que a tentação bate na porta, tem uma hora que o pecado lhe vence. Tem hora que o pecado vence um irmão. Tem hora que a tentação vence. Tem hora que a murmuração aparece no meio do povo. A queixa. A reclamação. O levante. Tem hora que os problemas no casamento aparecem para o cristão. Tem hora que os problemas financeiros aparecem também para cada um. Às vezes vem uma crise com um e com o outro, com um líder. Tem horas que a coisa vem de ruim. O dia mau chega. Sabia disso? E não adianta você dizer está repreendido, está amarrado, porque ele chega. Ele chega. O dia mau chega. Mas o problema é que se a igreja não estiver preparada, se não for uma igreja que tenha base, se não for um cristão que tenha base, que tenha lastro sólido, ele é vencido, ele é engolido. Por isso. E muitas vezes, se essa igreja não for uma igreja sólida, com líderes sólidos, discípulos sólidos, pessoas que se engajam, que servem ao Senhor, que estão ali constantemente, essa igreja não cresce, não vai para lugar nenhum. E se vier uma crise, ela murcha. Ela vai para o espaço. Ela vai embora. Você está preparado para os dias maus? Você está preparado para o seu casamento, o dia mau que vai rolar no seu casamento? Você está preparado para isso? Você homem, você mulher, está preparado para a tentação do colega de trabalho? Você, jovem, adolescente, está preparado para o dia mau, para enfrentar lá na sua escola? Para enfrentar o desejo pelo mundo? O que o povo vai lá oferecer para você? O que o mundo vai te oferecer? Você está preparado para enfrentar isso? Ou você não tem base? É por isso, amado, que a gente tem que ter cuidado, tem que estar alerta para isso. Deus não dá nada pronto para a gente tem que investir, a gente tem que trabalhar, a gente tem que gastar tempo. A gente tem que orar, tem que ter fé, tem que depender de Deus, tem que andar juntos, tem que ter objetivo na palavra, tem que se encher do Espírito Santo. Sua casa está preparada para os dias maus, seu casamento está preparado para os dias maus, você está preparado para o dia mau. Eu, você, toda a igreja. Iremos passar por dias maus. Nós só estamos vivendo o princípio das dores. O pior ainda não chegou. Se você não está aguentando hoje, que dirá depois? E por que você não está aguentando hoje? Talvez você não esteja investindo hoje na sua vida cristã, nos seus filhos, na sua casa, na sua própria vida, no seu casamento, na sua igreja. Às vezes você acha que está tudo pronto.
Ah, meu filho aqui vai ser uma maravilha, ter um ministério com adolescente, com jovem. Ah, que coisa linda. Não é assim não, irmão. Eu já vi muito adolescente ir para ministério em igreja e ficar pior. Porque tem uma galera que muitas vezes está lá na igreja, mas os pais acham que eles estão vivendo Cristo, porque eles frequentam uma reunião, porque eles vão para um acampamento, porque eles frequentam a casa uns dos outros, mas você não sabe o que o seu filho está fazendo. Já assistiu a adolescência? Se não assistiu, assista. Se não assistiu, assista. Eu quero até depois sentar com os pais para a gente conversar sobre isso. Você não sabe. Nós não sabemos. Me diga uma coisa, você quando era jovem, quando era adolescente, quando era novinho, seu pai sabia tudo que você fazia, não era? Sabia? E deve ter morrido sem saber. Porque os meus mesmo morreram sem saber. Que eu não contei nada. Às vezes meus filhos chegam e sentam comigo, meu pai, aconteceu isso, eu fiz isso, misericórdia. Né? Eu olho assim, digo, é sério? É sério, produção? Né? Se eu contasse o que eu aprontei na minha juventude, na minha adolescência para meus pais, eu não tinha estrutura, não. Ou eles já tinham morrido, ou eu. A gente não conhece, a gente não sabe. Você acha que sabe, mas você não sabe. Então é hora de você investir. É hora de você investir nos seus filhos. É hora de você investir no seu casamento, na sua casa, no seu lar, na sua vida com Deus, na sua intimidade com Deus. Orar ao Senhor, buscar ao Senhor, jejuar, ler a palavra, se encher do Espírito, falar entre nós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando ao Senhor no vosso coração e se enchendo do Espírito Santo. É isso que nós estamos precisando. Porque quando vem a tentação, por você não estar firme, você cai. Você vai achar que o mundo é melhor, você vai achar que as suas escolhas são melhores. E você vai cair porque você não teve base. A igreja de Atos passou por dias maus. Entendam isso. Deus não dá nada pronto. Se você hoje não tiver base, na hora do dia mau, você não consegue suportar. Quando, como disse Jesus, quando vem a tempestade, quando vem a enchente, quando bate os ventos, quando o vento sopra, quando a chuva desce, quando o rio transborda, se a tua casa não estiver firme, ela cai. Seus filhos não vão crescer sozinhos, seu casamento não vai crescer sozinho, sua relação com Deus não vai crescer sozinha. Se você não investir, nada cresce. Seus discípulos não vão crescer sozinhos. Sua IC, sua igreja na casa, não vai crescer sozinho. Nem nada aí fora cresce só. Uma planta não cresce só. Você pode até olhar lá no seu quintal e cresceu isso aqui, eu nem plantei. Alguém plantou, um passarinho comeu alguma fruta lá longe e ele veio e jogou ela aqui. Depois, lá no seu quintal, e ela cresceu, mas alguém trabalhou. A chuva veio. Se a chuva não vier, ela não cresce. É assim que acontece. As coisas não crescem, não florescem, não se robustecem sozinha. A chuva faz o trabalho, o sol faz o seu trabalho, o vento faz, todo mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. As nossas obras precisam resplandecer para que os homens vejam essas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. A vida da igreja não é responsabilidade somente do pastor. Não é só responsabilidade de um líder. É de todos nós. Tudo que a igreja tem. Entenda, irmão. É responsabilidade minha e sua. Se você não fizer, não vai andar.
Se você ficar esperando o outro fazer, a coisa não vai andar, porque você pode estar esperando o outro fazer, ele está esperando você também. E aí fica um esperando pelo outro e nada acontece, porque a gente apenas observa, apenas espera que alguém faça, quando ninguém faz. Você pode fazer algo, você deve fazer algo pela sua vida e pela vida dos outros, pela vida daqueles que virão também. E para que estejamos firmes no dia mau. Esse texto mostra o que é que sustenta uma igreja. Oração, perseverança, doutrina, comunhão, adoração, vida em comum, uma vida em comunidade, milagres, dependência de Deus, louvor a Deus, adoração a Deus, coração generoso para repartir, é isso que sustenta, é isso que fortalece uma igreja. É assim que a igreja funciona. Testemunho no templo, nas casas. Em nome de Jesus. É isso que faz uma igreja se sustentar e suportar os dias maus. É isso que faz um cristão estar firme e resistir nos dias maus. É isso que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, os lombos cingidos com a verdade e os pés calçados na preparação do evangelho da paz, orando em todo o tempo no Espírito, orando em todo o tempo no Espírito, para vencer os dias maus. Esse é o chamado de Deus para mim e para você hoje. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Deus tem um chamado. Deus tem um chamado para nós. E esse chamado está aqui. Na palavra. Você vai esperar o dia mau para depois correr atrás? Você vai esperar a coisa ficar ruim para poder fazer alguma coisa? Qual é o sinal que você está mandando para sua casa, para seus filhos? Irmãos, eu revi muita coisa da minha vida. No meu papel de pai, no meu papel de pastor, de líder, de discipulador, de crente, eu tenho revisto sempre. E tenho visto quantos erros eu cometi. E tenho visto quantas coisas eu fiz que eu não deveria ter feito e quantas coisas eu deixei de fazer e que deveria ter feito. E hoje eu estou procurando andar diante do Senhor de forma que seja agradável. Não espere o dia ficar mal. Não espere vir as dificuldades, os problemas. Veja como você está levando o reino. Veja que exemplo você está dando para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para a sociedade, para os novos que chegam. Qual é o exemplo que você está dando? O tanto que você investe. Nós, muitas vezes, somos muito rígidos com os nossos filhos para eles irem para a escola. Mas quando é para orar, para quando é para um culto, a gente sempre tem um coração mole. Não precisa não. Ele não quer. A gente não vai forçar. Aí, às vezes, nossos filhos dizem assim, eu não quero ir mais para a igreja. Eu não vou forçar. Um dia ele vai dizer, eu não quero ir mais para a escola. Aí eu quero ver você dizer, eu não vou forçar. Não quero mais ir para a escola, não. Não estou afim. E aí? Aí você vai se desesperar?
para o reino? O que você pensa sobre isso? Qual é o recado que você manda? Você não vai hoje para o culto porque você amanhã tem que acordar cedo. Qual é o recado que você está mandando para ele? Sua esposa chama você para orar e você, não, hoje eu estou sem tempo, bora, amanhã a gente ora, depois. Qual é o recado que você está mandando? Qual é o recado que você está mandando para o céu? Qual é o recado que você está mandando para a sua própria cabeça? Qual é o recado que você está mandando para a sua casa? Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para servir. É isso? Você já parou para pensar nisso? O dia mau já chegou para você? Como é que você está enfrentando esses dias maus? Como é que você enfrenta? Como é que você está lidando com esse dia mau? Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça diante dEle, diante do Senhor. Você sabe o que fazer. Está tudo aí. Está tudo escrito. O Espírito de Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.